Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, a lei que limita a cobrança de juros no rotativo do cartão de crédito acaba de completar um ano. O valor das dívidas realmente caiu nesse período, mas o número de endividados continua grande, como nós vamos ver nessa reportagem. O teto de juros do cartão de crédito rotativo teve uma mudança importante para consumidores desde o início do ano passado. A partir do projeto de lei que aprovou o programa Desenrola Brasil, foi também definido um limite para a taxa de juros mais absurda do mercado brasileiro, a do rotativo do cartão de crédito. Com isso, enquanto em 2023 a taxa, que não tinha limite de teto, chegou a ter uma média de 442% ao ano, com a medida do governo, esse valor ficou limitado. A cobrança de juros passou a ser cobrada somente até chegar aos 100% do valor original da dívida. Ou seja, se a dívida inicial, quando deixou de pagar a fatura na data do vencimento, era de R$ 100, o máximo que ela pode chegar passou a ser de R$ 200. Assim, o dispositivo colocou um freio no efeito de juros sobre juros, que elevou exponencialmente as cobranças. O rotativo foi criado pela facilidade de utilização. Se o cliente não tiver dinheiro para quitar toda a fatura no vencimento, poderá pagar um valor mínimo e jogar o restante para o mês seguinte, a um custo. Por conta disso, o melhor é quitar totalmente a fatura para não pagar nada de juros. Essa é uma notícia que realmente afeta a vida de muita gente. O cartão de crédito é uma preocupação para muita gente. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Reinaldo Domingos, ele que é presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, portanto, um especialista no assunto. Boa tarde, Reinaldo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer, mais uma vez, recebê-lo no nosso jornal. Prazer falar com você, Kleber. Uma honra falar com nossos telespectadores. Olha só, hein? Quantos juros, hein, Kleber? Verdade. Então, primeiro, Reinaldo, você tocou aí no grande ponto, os juros, né? Eu peço que você faça uma análise. Um ano depois, essa lei realmente surtiu o efeito que se esperava? O endividamento do cartão de crédito diminuiu? Foi, por incrível que pareça, não diminuiu. Ao contrário, nós temos um problema ainda que continua. Continuidade, contínuo, por questões até no Brasil, que veio falar, nossa, você pode trabalhar aí curso financeiro. Na verdade, reduziu-se o valor de 440% ao ano de rotativo para 100% ao ano. O que significa? Nós estamos falando, já ficou aqui, o colocou, que é uma compra de 100, 200 ou 100 realmente. Esta ação não teve nenhuma contribuição para reduzir a inadimplência do Brasil. Portanto, não é os juros que eram altos, e sim a forma de que você comprando esse serviço, quando você não está preparado para ter um orçamento financeiro que possa honrar as prestações nos próximos meses, ou até mesmo botou o seu cartão de crédito, fez as compras, ou não, e não tem dinheiro para pagar, você está ausente de educação no comportamento financeiro. O que vai levando a população cada vez mais a ter mais nomes registrados no SPC, tá? Portanto, a ação de redução da taxa de juros de 440 para 100% não resolveu a causa do problema, Kleber.
Olha, que importante aí a sua análise, tão importante que eu vou aproveitar a sua presença e pedir para você acompanhar essa outra reportagem com a gente. Olha só, as novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, continuam causando uma turbulência no mercado financeiro internacional. Confira agora quais os produtos brasileiros podem ser afetados. Os produtos agrícolas fazem parte da lista de taxação anunciada por Donald Trump. As tarifas que entram em vigor em 2 de abril. O presidente incentivou os fazendeiros americanos a venderem seus produtos dentro do próprio país, o que prevê uma redução na oferta de importados, incluindo os brasileiros. Itens como o aço e o alumínio também foram impactados. Em fevereiro, o presidente americano impôs sobretaxas de 25% sobre esses produtos, o que afetou diretamente o Brasil. Isso porque o país é o segundo maior exportador e fornecedor de aço para os Estados Unidos, ficando atrás apenas do Canadá. Em 2023, os americanos compraram 18% de todas as exportações brasileiras de ferro fundido, ferro ou aço, segundo o governo brasileiro. Além disso, Trump criticou a tarifa brasileira sobre o etanol, que atualmente é de 18%, enquanto os Estados Unidos cobram apenas 2,5% sobre o combustível importado. Por isso, o líder americano cogita aumentar essa taxa. As novas tarifas fazem parte da estratégia de Trump. O presidente prometeu o aumento para fortalecer a economia dos Estados Unidos e assim reduzir a concorrência estrangeira. E a gente volta a falar com o Reinaldo Domingos, que é educador financeiro, para comentar também esse assunto que hoje é destaque no noticiário. Ô, Reinaldo, por favor, eu peço que você faça uma análise desses produtos que a gente acabou de ver aí na reportagem. Qual o impacto, que essa taxação nos Estados Unidos pode ter, principalmente para o bolso do nosso consumidor? Bom, nós temos duas situações, A situação, primeiro, para as empresas, que ao exportar, o produto terá um aspecto muito significativo, o que pode viabilizar efetivamente as exportações das nossas empresas internacionais exportando seus produtos para os Estados Unidos. A taxação essa não é nada boa para os empresários, os empreendedores. Agora, de outro lado, nós estamos aqui recebendo uma contrapartida também por nosso governo, que vai querer também taxar os produtos americanos e naturalmente vai sobrar para quem? Os nossos consumidores. Então nós temos aí uma guerra de governos economicamente falando, onde só tem um pagador, tanto o cidadão americano como o cidadão brasileiro. Mais uma vez, os consumidores vão pagar o Correto. Por falar em consumidor, em cidadão brasileiro, na outra reportagem também do cartão de crédito, um outro detalhe, um outro dado me chamou a atenção. Isso porque de 10 pessoas que conseguiram limpar o nome, 8 voltaram a ficar negativados. Isso mostra a ausência de educação financeira, apesar da lei colocar um teto para os juros, a educação financeira ainda está fazendo falta, Reinaldo? Pois é, Kleber, sem dúvida alguma, comportamento financeiro. Todos nós brasileiros, em especial os adultos, não tivemos nenhuma educação do comportamento financeiro quando crianças, nem mesmo nas nossas escolas. As escolas estão começando agora a inserir esse tema que é muito importante para as próximas gerações. Mas nós sabemos que não adianta nem mesmo fazer com que o Desenrola Brasil, ou ainda Pirão Limpa Nós, o Sebrae, a Serasa, e eles fazem com muita propriedade, só que ele resolve o quê? O efeito do problema. Ele resolve a causa do problema das pessoas. Por quê? Porque ele está buscando uma solução para sanar a dívida total, mesmo reduzindo taxas convidativas até 90%, por exemplo, ele não resolve a causa. Por quê? Aonde está o verdadeiro problema, Kleber? É na sustentabilidade destas pessoas com relação aos compromissos que ela vai assumir junto às compras de produtos e serviços. Geralmente, hoje, o cartão de crédito, por exemplo, é muito rápido você gastar de uma forma que não precisa nem do cartão plástico,
você pode ter no seu celular. E ainda, o Pix vem contribuindo bastante, porque as pessoas vão lá, pagam a vista e automaticamente o seu cheque especial também vai ficando com dívidas e juros que perderam 8% ao mês. Então, nós estamos numa situação onde não resolve a gente continuar combatendo o efeito do problema. É necessário políticas públicas muito bem estruturadas para que, quando tivéssemos o Esmola Brasil ou o Limpa Nome, tivéssemos a necessidade de uma imersão em cursos, em workshops, em treinamentos, terapias financeiras, para que as pessoas pudessem efetivamente aprender que dinheiro não aceita desaforo, que é necessário respeitar um orçamento financeiro do que eu ganho, do que eu gasto. Com isso, essa pessoa estaria mais apta a desenvolver melhores práticas desse recurso chamado crédito. Olha, dinheiro não aceita desaforo. Essa frase marcante, e com ela a gente encerra essa entrevista com esse alerta. E eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Reinaldo Domingos, ele que é presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, participou com a gente aqui e deu essas dicas muito importantes para você que nos assiste. Obrigado, Reinaldo, pela participação e pela simpatia, como sempre. Um abraço, obrigado. Grande abraço. E olha só, agora a gente vai fazer um giro, né, como a gente faz todos os dias com os nossos repórteres pelo Brasil. E a gente vai começar falando de um confronto em que a Polícia Militar, ela enfrentou suspeitos, e esse confronto acabou, olha só, com 12 pessoas mortas na Bahia. Os detalhes desse caso chocante você confere agora com o repórter Cleiton Rodrigues. O confronto foi entre policiais militares e suspeitos de integrarem facções criminosas. De acordo com a Polícia Militar, ela foi acionada para atender a uma ocorrência de troca de tiros entre duas facções. No momento em que os policiais chegaram no local, eles foram recebidos a tiros e revidaram, atingindo 12 suspeitos. Esses suspeitos foram socorridos a um hospital do subúrbio, mas não resistiram. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, nessa ação foram apreendidos os seguintes materiais: submetralhadoras, pistolas, revólveres, carregadores, munições, drogas, além de balanças de precisão e também celulares. A Polícia Civil está investigando toda essa ação. Da Bahia, a gente vai para Santa Catarina, que, aliás, é o estado brasileiro, olha só, que tem o menor número de jovens que não estudam e nem trabalham, a famosa geração nem. Vamos ver agora com a Michele Veiga. De acordo com os dados do PNAD Contínua e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Santa Catarina é o estado que possui menos jovens e adolescentes dentro da geração neném, aquela que nem estuda e nem trabalha. De acordo com os dados divulgados na última semana, Santa Catarina tem 10,46% dentro dos seus montantes dos jovens nessa situação. A maior preocupação ainda são as mulheres. 63% delas, dentro desse montante, estão dentro da geração neném, que nem estudam nem trabalham. O percentual menor fica por conta dos homens. Mas o número é comemorado dentro do estado através das secretarias de políticas públicas dentro de Santa Catarina. A divulgação da nota do governo estadual na última semana comemorou, dizendo que o investimento tanto na educação quanto no cenário de inclusão desses jovens nas áreas de trabalho, principalmente com a entrada deles no mercado através da indústria catarinense, tem se fortalecido. Por isso, os números têm diminuído bastante em Santa Catarina. Portanto, o estado com menos jovens desocupados, sem trabalhar e sem estudar do Brasil, ficou em Santa Catarina os números equivalentes. Bom, para São Paulo agora, com uma notícia que interessa para todo mundo. A Receita Federal anunciou os prazos para o início do envio da Declaração do Imposto de Renda 2025. E quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Com o fim das festas, o contribuinte brasileiro começa a se preparar para a entrega da Declaração de Imposto de Renda de 2025. E os envios já têm data. O prazo é de 17 de março até 31 de maio.
Até o momento, a Receita Federal não anunciou as regras para este ano, mas normas como as de quem pode ser declarado como dependente permanecem as mesmas. Mesmo assim, a orientação é se organizar para evitar dor de cabeça. Documentos que comprovem a receita, como salário, aluguel e afins, devem ser separados, junto também de comprovantes de despesas como educação e saúde. Tudo isso vai facilitar o processo e evitar atrasos na entrega da declaração e agilizar a restituição, caso tenha direito. A cada ano, mais pessoas vêm usando a declaração pré-preenchida. Neste modelo, o contribuinte já começa com diversos campos já preenchidos, como informações de rendimento, deduções, bens, direitos e dívidas que são importados de declarações anteriores. Para realizar essa opção, é só ter cadastro na plataforma digital do Governo Federal, acessando gov.br. Olha, e ainda em clima de Oscar, o maior aquário de água doce do mundo resolveu batizar duas arraias com nomes de atrizes brasileiras, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vamos ver na reportagem do Wellington Pael. As arraias receberam os nomes de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres para homenagear mãe e filha que viveram a personagem Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. A obra rendeu ao Brasil o primeiro Oscar, o de melhor filme estrangeiro, em 100 anos de premiação. O filme ainda foi indicado em mais duas categorias, de melhor filme do ano e também de melhor atriz para Fernanda Torres. Vale lembrar que as duas Fernandas fizeram histórias parecidas nas premiações, já que a Montenegro também chegou a ser indicada ao Oscar pela atuação em Central do Brasil no ano de 1999. As atrizes não levaram essas estatuetas para casa, mas foram as vencedoras em outra premiação que chamou a atenção do mundo para suas atuações. Elas ganharam o Globo de Ouro e como o Brasil todo está orgulhoso das nossas Fernandas, o Bioparque resolveu dar o nome delas às arraias e destacou nas redes sociais que a escolha foi inspirada nas grandes atrizes que marcaram gerações no cinema, porque assim como acontece com as atrizes, as arraias encantam quem passa pelo Bioparque com graça e presença única, transformando o ambiente em um verdadeiro espetáculo digno de Oscar. E uma curiosidade é que as Fernandas do Bioparque também são da mesma família. As duas são irmãs. As arraias de água doce são nativas da Amazônia, encontradas somente no rio Xingu. Elas estão em Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul, isso desde março de 2022. Quando foi aberto o Bioparque Pantanal, que é considerado o maior aquário de água doce do mundo. Elas comem uma ração especial, por isso mergulhadores, eles entram rotineiramente no tanque que elas ficam apenas para alimentar as duas direto na boca. O tanque também que elas estão é chamado de neotrópico, uma espécie de túnel aquático que faz com que os visitantes tenham a sensação de estar debaixo d'água. Vale lembrar que além de um espaço de contemplação e também de educação ambiental, o Bioparque também desenvolve pesquisas e trabalha na conservação de espécies. Por isso, todas as arraias bebês que nascem por lá são levadas até o tanque neotrópico, onde todos podem acompanhar o comportamento delas, já que é possível ver como nadam ou interagem com outros animais, por exemplo. Neste tanque, antes mesmo de receberem nomes de atrizes consagradas, as Fernandas já eram um show à parte e sempre chamaram bastante a atenção, especialmente pelas cores delas, que são bem particulares. A beleza do túnel e de suas habitantes faz do espaço um dos queridinhos do Bioparque e já foi cenário até de declarações de amor e pedidos de casamento, que agora ficam ainda mais especiais com a participação das arraias com nomes de estrelas do nosso cinema. É isso aí, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio, vou pedir para ele entrar aqui no estúdio. Caio, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, grande prazer recebê-lo aqui, o Caio Veríssimo, e a gente vai começar falando de uma grande novidade, né, Caio? Que foi anunciada hoje pela FIFA, e olha só,
para a final da Copa do Mundo de 2026. Conta pra gente, Caio. Isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, assim como acontece no futebol americano, a FIFA quer adaptar para a final da Copa de 2026, que vai ser nos Estados Unidos, um grande show para o público no intervalo. Vamos ver. A Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a ter um show de intervalo na final. A grande novidade foi anunciada hoje pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em um evento que debatia os acordos comerciais da competição. Ele revelou detalhes sobre a grande final do dia 19 de julho e dos planos para o último final de semana do torneio, entre eles a realização de eventos na Times Square. O show da grande final será organizado pela empresa Global Citizen. Além da empresa, a FIFA contará com a ajuda de Chris Martin e Phil Harvey, da banda Coldplay, para montar a lista dos cantores que devem se apresentar na final e nos eventos na Times Square. A área mais famosa de Nova York vai ficar sob o controle da FIFA na última semana da Copa do Mundo, quando acontecerá a grande final e a disputa do terceiro lugar. A final será realizada no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os shows de intervalo da final são uma marca do Super Bowl, grande final da NFL, evento super importante para os norte-americanos. Em 2025, Kendrick Lamar cantou no show de intervalo do evento. Torneios como a Copa América, a Libertadores e a Sul-Americana também possuem atrações musicais, mas elas ocorrem antes do início do jogo. Olha só, um gol que aconteceu no futebol feminino lá do México está viralizando na internet. Tá todo mundo comentando. E qual o motivo? O que esse gol tem de tão especial, tão diferente, Caio? Pois é, Kleber, tá dando o que falar nas redes sociais. Bom, um lance bastante esquisito. A jogadora Lisbeth Ovalle impressionou todo mundo com um gol onde ela faz um movimento parecido do escorpião. Mas olha, não tem nem como explicar, veja você mesmo. Lisbeth Ovalle, meia-campista do Tigres do México, marcou um gol histórico diante do Chivas Guadalajara, pela 10ª rodada do Campeonato Mexicano Feminino. O gol dela vem sendo chamado nas redes sociais de gol escorpião, após receber um cruzamento de Jenny Hermoso. Ovalle dobrou as pernas e com o pé esquerdo conseguiu acertar um chute impressionante que foi parar dentro do gol. O lance ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo e tomou as redes sociais. Foi nomeado como um dos candidatos ao Prêmio Marta, que reconhece o gol mais bonito da temporada. A jogadora é formada nas categorias de base dos Tigres e é um dos pilares da seleção mexicana. Entre seus feitos, o destaque é o título do campeonato da CONCACAF Sub-20 e a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2023. Nessa temporada, Ovalle disputou 34 jogos, marcou 29 gols e deu 5 assistências. E hoje tem Corinthians na Libertadores, não é mesmo, Caio? Tem sim, Kleber. Bom, o Timão viajou para a Colômbia, onde vai enfrentar nessa noite o Barcelona de Guayaquil pela terceira fase da pré-Libertadores. Esse é o primeiro dos 2 jogos da decisão. O Corinthians vive uma semana cheia de decisões. E hoje o time paulista enfrenta o Barcelona de Guayaquil em Quito, pela terceira fase da Libertadores, o torneio mais importante para os times da América do Sul. Essa é a última fase da pré-Libertadores e no primeiro desafio, o Timão venceu a Universidade Central da Venezuela por 3-2, em um jogo que ficou marcado pelo sufoco e pela cobrança da torcida. Por mais que o futebol não empolgue, o alvinegro vive uma boa fase. O Corinthians está na semifinal do Paulistão e é dono da melhor campanha do campeonato, além de só ter perdido um jogo na temporada. Mas não é só o Timão que vive um bom momento. Os equatorianos também estão fazendo um grande ano. O Barcelona está invicto a 12 jogos e é líder do campeonato equatoriano. O time do Parque São Jorge vai com força máxima para o confronto e conta com a volta do camisa 8 Rodrigo Garro para vencer o time do Equador e continuar sonhando com o segundo título da Libertadores da América. Bom, e as autoridades da Colômbia não descartam a possibilidade de adiar a partida, dessa noite entre Corinthians e Barcelona, devido às fortes chuvas que estão castigando a cidade de Guayaquil durante toda a semana. Alguns pontos da cidade, inclusive, estão debaixo d'água, mas qualquer novidade a gente vai atualizando o nosso público, Kleber. Olha, cara, importante essa informação que você trouxe, pode ser até decisiva para o jogo. Isso porque a partida sendo realizada, o gramado vai estar pesado e vai estar com chuva. E na sua opinião, essas circunstâncias aí climáticas, vão favorecer quem? O time da casa, o Barcelona, ou o Corinthians, a equipe visitante, na sua opinião, Caio? Bom, se a gente pensar que são 2 jogos,
A chuva ela pode favorecer quem não quer tomar gol hoje, né? Quem quer jogar defensivamente. Pensando por esse lado, para o Corinthians seria uma boa, porque o Corinthians está jogando fora de casa, vai visitar o seu adversário, então se puder trazer um resultado positivo, que seja um empate, se conseguir uma vitória é melhor, mas um empate seria perfeito para chegar no Brasil e tentar decidir em casa, né? Lembrando que o time Barcelona está invicto a 3 jogos, não perde, está invicto no campeonato local. E é um time que sabe jogar em casa, mas com essas circunstâncias da chuva pode mudar todo o planejamento, inclusive dos dois times. Bem falado, Caio. Então a chuva pode ser um reforço de última hora para o Corinthians. Então, Caio, eu peço para que você dê a sua opinião. Aí o torcedor, especialmente do Corinthians, quer saber qual que é a sua opinião para hoje. Da Corinthians, da Barcelona ou empate? Se o campo realmente estiver do jeito que está sendo previsto, com mais chuvas, um campo pesado, eu acredito num 0-0. Um jogo bem difícil mesmo de ser jogado. Se tiver um pouco de oportunidade de jogar, o Corinthians sai vencedor desse jogo, 1-0. Eu acredito 1-0 pro Corinthians. Legal, otimista. Minha opinião, né, meu palpite também é empate. Deve ser um jogo equilibrado, jogo fechado, típico de Libertadores, né, Caio? Com certeza. Legal, e a gente continua falando aí de futebol, porque além de Libertadores, hoje tem jogo pela Copa do Brasil. Conta pra gente aí, fala dessa rodada, Caio. Tem sim, Kleber. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ter 3 jogos. Às 19 horas, o Caxias do Sul enfrenta o Fluminense no estádio Francisco Stedley, mais conhecido como Centenário. Meia hora depois, às 19h30, o Atlético Mineiro recebe o Manaus na Arena MRV. E mais tarde, às 21h30, tem confronto carioca na Copa do Brasil. Nova Iguaçu e Vasco da Gama se enfrentam lá no estádio Newton Santos, que pertence ao Botafogo. São esses jogos, Kleber, que vão ter. E, bom, eu fico por aqui. Um abraço a você, um abraço a todos que nos assistiram. Até mais, viu? Muito obrigado pelas informações, Caio, e até amanhã. Até amanhã. Olha só, agora, para a gente finalizar, uma pesquisa revelou que o Brasil é o segundo país que mais pesquisa por receitas de doces, especialmente bolo, no mundo. Você aí que nos assiste se identifica com essa pesquisa? Pois é, o Brasil fica atrás apenas da Bósnia. Vamos ver. Você sabia que os brasileiros amam bolo, principalmente o de chocolate? O Brasil é o segundo país em todo o planeta que mais busca receitas do doce no Google. E além de buscar as receitas, as pesquisas sobre as dúvidas mais frequentes para fazer o bolo também estão em alta. Como fazer o bolo, como substituir o leite na receita e como saber se o bolo está realmente no ponto são uma das dúvidas mais procuradas. E no ranking dos 10 bolos mais procurados do Brasil, o top 1 do ranking está sendo ocupado por uma surpresa: o bolo de cenoura com cobertura crocante de chocolate. No top 2, por incrível que pareça, está o famoso e tradicional bolo de chocolate. No top 3 está o bolo de banana. O top 4 é ocupado pelos bolos de caneca, que são uma ótima opção para quem não quer fazer uma receita grande, o ideal para apenas uma pessoa comer. No top 5 está o bolo de milho cremoso. E no top 6 está o bolo de fubá. Então, dessa maneira doce, a gente encerra essa edição. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.